Pod Afro, o seu novo podcast. Pod Afro! Salve família, tudo bem com vocês? Aqui é Caio Negro, idealizador do projeto Afro Leitura, chegando para mais um Pod Afro, temporada número 2, episódio número 21. Uma convidada muito especial, uma amiga que com o projeto Afro Leitura me apresentou. Já fizemos algumas homenagens para ela e chegou a hora dela de brilhar no Pod Afro. Mas antes de apresentá-la, vamos conhecer um pouquinho, né? Salve, salve, minha família! O Pod Afro está no ar na nossa segunda temporada, trazendo a voz, a escrita, a memória e o poder transformador do povo. Esse é o nosso quilombo digital, o território sagrado, onde a nossa história é contada por nós mesmos. Conceição Evaristo já nos ensinou que a nossa escrevivência nasce das nossas vivências mais profundas. E quando essa escrevivência se une ao chão da escola pública e à contação de história, à luz do candeeiro e à criação da biblioteca comunitária na periferia, ela se torna uma ferramenta de pura libertação à realeza. A nossa mesa hoje vai viajar com muito axé até Salvador, na Bahia, para saudar uma rainha da literatura e da educação periférica. Do candeeiro à festa literária no subúrbio. Nascida no Natal de 75, em Salvador, nossa convidada estudou em colégios públicos, formou-se em magistério e desde 94 dedica sua vida às salas de aula. Graduada em letras vernáculas pela UF da Bahia e em pedagogia, ela transformou seu amor pelos livros, despertando na infância por sua irmã Maria Cristina, e uma revolução cultural no subúrbio ferroviário. Ela é a mente e o coração por trás da Biblioteca Social Afro-Indígena, Meninas do Subúrbio, em Alto de Coutos, um espaço de resistência antirracista e antimachista que leva a literatura, psicologia e autocuidado para as mulheres negras e crianças. Ao lado da poeta Jovina Souza, idealizou o Flash, Festa Literária da Escola do Subúrbio Ferroviário, um projeto gigante que já transformou escolas públicas da região. Como escritora, ela assina Djanira Rainha, é autora de obras potentes como Tempo de Escola, Onírica, Este Cabelo é Meu, Agora Vou para a Escola e coautora em O Lugar de Gente, uma educadora cuja tônica da carreira é uma só: democratizar o acesso ao livro e à arte para o povo preto periférico. Recebam com abraços abertos, coração cheio, muito orgulho. O Pod Afro hoje recebe a professora, escritora, ativista Djanira Rainha. Seja muito bem-vinda, minha rainha, a casa é sua. Pod Afro, o seu novo podcast. Pod Afro! Olá, boa noite, muito obrigada a todas, todos e todes. Eu estou aqui muito feliz com esse convite. Na verdade, desde que eu fui convidada para ser homenageada, pense, né? É muito importante isso, né? Porque o Afroleitura, ele abre espaço para nós, escritores negros, escritoras negras, terem um momento, né? A sua literatura reconhecida por outras pessoas, fazermos esse link, né? Dar essa possibilidade de nós nos conhecermos entre nós e nos conhecermos entre os outros também, né? Então, esse é um espaço que tem que ser aplaudido, esse é um projeto que tem que ser aplaudido, um projeto que a gente tem que engrossar, né, a fileira dos fãs, dos que assistem, dos que promovem, dos que fazem a propaganda desse espaço, porque é um espaço que atua mesmo para a valorização das pessoas negras, né? Então, eu estou muito feliz de estar aqui com você hoje. Muito obrigada. Obrigado pelas palavras. Uma pequena apresentação aí, entendeu? Espero que fique à sua altura. Eu recebi o Spence, que é um escritor da cultura hip hop, ele fala assim: ô Caio, é difícil quando você elogia a gente assim, que nem a gente está preparado, sabe? Não, vocês merecem, eles são nossos exemplos, nossas referências. E para começar, da onde surgiu a vontade de ser escritora? E quer dizer,
Da onde veio a inspiração de ser leitora primeiro, né? Na verdade, tudo começa porque eu sou de uma família de mulheres e elas trazem consigo, mulheres negras, né, que trazem consigo a importância do conhecimento, né, e a importância de difundir o conhecimento, né, através da educação. Então, eu sou sobrinha de algumas mulheres negras que são professoras. Por outro lado, também, eu sou irmã de Maria Cristina, que foi uma mulher que foi, para mim, ainda é uma professora que desde criança me iniciou nesse gosto pela leitura, através das contações de histórias que ela fazia, lendo os livros para mim que ela gostava, à luz do candeeiro. Então, nós nos aproximamos muito. Esse foi um momento em que nós criamos um vínculo, né? Um vínculo eterno, um vínculo de valorização da palavra e da escuta. E desde então, a literatura se apropriou de mim, de maneira que eu não consigo mais me desvincular nem da literatura e tampouco desse grande amor da minha vida, que é a minha irmã Maria Cristina. Obviamente, eu tenho outras irmãs que são Uhum. também grandes amores, mas em termos de conhecimento, isso ficou registrado dentro de mim como uma marca indelével, que é a ideia, que é essa criança menina, já me instruindo a gostar de ler, já me instruindo a gostar daqueles personagens fantásticos, daqueles personagens maravilhosos, daquelas histórias instigantes. E assim, de lá para cá, ela transformou a minha vida. Transformou a minha vida de maneira que a escritora que eu sou, a leitora que eu sou, com certeza não poderia existir sem que houvesse esse encontro entre mim e Maria Cristina. Que da hora, né? Então, e para a primeira pergunta, já que você falou essa memória efetiva, e como essa memória efetiva e ancestral se reflete na forma como você escreve e encanta as crianças hoje na sala de aula? Primeiro porque eu acredito que o que Cris fez na minha vida foi é, trazer uma memória de afeto e uma memória de felicidade. Então, eu acredito que a gente precisa tornar a história das nossas crianças, principalmente das nossas crianças negras, uma história de boas lembranças, de boas recordações. Então, quando eu conto história para as minhas crianças, ou na escola, ou aqui na biblioteca, ou em outras escolas, que não são as escolas que eu atuo como professora, mas que são escolas que me convidam para ir fazer a contação de história para criança, ou em qualquer outra instituição que eu possa estar em contato com as crianças, eu levo essa ideia, a ideia de levar lembranças positivas, lembranças bonitas para essas crianças, porque essas memórias elas nos fortalecem. Essas memórias positivas, essas histórias positivas, elas nos fortalecem. Elas fazem com que momentos difíceis, momentos dolorosos da vida adulta, eles sejam levados, eles sejam é, conduzidos de uma maneira menos dolorosa, de uma maneira menos, ou então de uma maneira superável. Uhum. Não diria nem menos dolorosa, mas superável. É como se você tivesse ali guardado na memória algo que diz assim: eu posso ser feliz, porque eu fui feliz, eu vi coisas felizes, né? Claro que seria muita pretensão da minha parte transformar as memórias de todas as crianças, tendo em vista que a gente tem tantas crianças passando por tanto Uhum. desrespeito,
por tantos abusos, tantas coisas ruins, tantas negligências, tanto em termos de insegurança alimentar, como em termos de saúde, em termos de violência doméstica. Seria muita pretensão querer transformar a história dessas crianças. Quer dizer, não pretensão querer, mas pretensão achar que Uhum. posso. Mas, ainda que seja um momento de alegria, um momento de fantasia, um momento de fantasia que não é ilusão, mas de fantasiar criativamente a realidade dessas crianças, eu acredito que é uma maneira mesmo de tornar lembranças, trazer lembranças, e dessas lembranças dizer assim, olha, eu posso viajar aqui nesse momento, eu posso ir ler um livro, está muito difícil, então eu posso fazer uma meditação, eu posso escutar aquela música, eu me lembrei que eu ouvi aquela música, eu me lembrei que eu... Então, eu faço muito isso na minha vida adulta. Então, eu acredito que isso também pode ser possível para outras, possa ser possível para outras crianças, para outras pessoas, né? Então, eu me mobilizo e me movimento muito no meu trabalho social, no meu trabalho pedagógico, dentro da escola também, a partir dessa ideia, dessa visão de trazer memórias positivas da infância para Sim, as minhas crianças quando elas forem adultas. sim, né? E isso é importante, né? Porque, infelizmente, muitos não, às vezes não tem o pai, muitos não tem a mãe, às vezes é a avó que cria, às vezes é o irmão que cria, e transformar esse momento mágico, né? É igual eu aqui em casa com as duas, então eu tento estar sempre presente, a gente sempre está indo em eventos, vamos para a Bienal do Livro para marcar isso para elas, né? Assim, ó, o mundo lá fora é desse jeito ruim, mas você tem que ter esses momentos de felicidade, não ficar só nessas coisas ruins, não. Ó, que legal, tem um livro aqui. Então, lê esse livrinho aqui. E como que você chega nas escolas que você não dá aula e como é a aceitação dos próprios professores, da diretora, né? Sabemos que temos a Lei 10.639, que infelizmente ela não pegou no Brasil, por mais que a gente brigue, ela não pegou no Brasil. E você chega lá com as suas aulas, com o seu material, como é que a escola abraça você? Se você sente isso, às vezes você vê um olhar diferente, como é que é quando você chega numa escola que você não está acostumado naquela escola? Cara, é muito interessante isso, porque cada escola é muito diferente. Uhum, E o mais interessante é que cada turma da escola é diferente, e que cada turno das escolas que eu vou são diferentes. Então, esse trabalho é um trabalho muito interessante, porque você vai descobrindo coisas muito legais, né? Tipo, eu faço um trabalho de manhã com o número de crianças de uma turma. Dá super certo, é muito legal, muito divertido. Aí já tem umas turmas que vêm, já são mais travadas, são menos receptivas. Isso também se dá com as próprias professoras. No geral, eu entendo e sei que eu sou muito bem recebida. uhum, Diretoras, os gestores me convidam para ir até as escolas, a receptividade é muito grande, desde o portão até a secretaria da escola, até as salas de aula. As crianças são doces demais. No geral, elas me fazem sentir muito bem. Os trabalhos, inclusive nas escolas no noturno, no noturno, então, é sempre um evento como é que eu posso dizer, elevação uhum, espiritual, porque são coisas que eu descubro dentro de um trabalho com os alunos da EJA, que a EJA sempre foi encantadora para mim, apesar de que a minha paixão são as crianças, né? Mas a EJA, ela sempre que eu chego numa escola de EJA para fazer um trabalho educativo, um trabalho de palestra, um trabalho de incentivo ao autocuidado e tal, eu me percebo assim envolvida com pessoas que estão bebendo muito daquilo que eu estou trazendo. E eu sempre peço mesmo a espiritualidade para me dar um suporte, uhum. um trabalho bonito naquele momento, né? E dá sempre muito certo. É sempre casa direitinho, a espiritualidade me ouve, né? Ali reverbera uma energia. Às vezes eu nem sei como é que vai ser, porque eu trabalhei 2 turnos. Muitas vezes eu vou para uma escola e já trabalhei 2 turnos em uma outra, né? Que é a minha Uhum. escola.
E aí eu chego lá assim, meio cansada, será que vai rolar? Será que vai dar liga? Será que eu vou conseguir criar essa conexão? E sempre crio. Com as crianças, a mesma coisa. Às vezes eu entro no processo assim, eu não sei como é que vai ser, será que vai dar certo? E acontecem coisas incríveis. Eu já movimentei mais de 100 crianças numa quadra enorme, numa quadra tipo quadra de futsal, sabe? Aham. Enorme, e a gente faz uma roda, e a gente canta, eu conto a história e tal. Isso é muito fortalecedor para mim e me alimenta demais, né? A minha relação com a biblioteca social afro-indígena, com o meu trabalho social e com o meu trabalho educacional, me dá muita energia. Eu me alimento muito disso, né? Às vezes dá um cansaço, assim, você diz, é muita coisa, e depois quando você vai fazer, você diz, ah, eu quero voltar a fazer isso. Eu quero voltar porque eu vi naquele olhinho ali, naqueles olhinhos que as crianças gostaram, as crianças ficaram felizes, elas se sentiram representadas, né? É muito legal. Tem acontecido coisas incríveis comigo nesses anos de biblioteca social, nesses anos de educação. E tudo isso porque eu sou muito criança ainda, né? Eu consigo fazer com as crianças aquilo que eu gostaria quando criança que fizessem comigo. Então, fica fácil. Fica Sim. fácil porque eu sei exatamente o que é que eu preciso. Eu acho O da que é hora porque, assim, eu sou da cultura hip hop desde 99 e agora o hip hop, né, o presidente assinou lá que o hip hop vai estar dentro da escola. Eu já falei que eu não vejo a hora de ir para dentro da escola, porque é muito legal. Teve um ano que a gente teve uma semana de hip hop, então a gente em a gente escolheu 14 escolas pra gente ir durante a semana. Mas era muito da hora. Olha, falar de literatura, falar de hip hop dentro da escola, é porque o hip hop, querendo ou não, é onde a maioria estão dentro da periferia. O hip hop ele chega com o linguajar deles. Então tem escola que, vou dar um exemplo aqui, a escola de Votorantim aqui do lado, do meu amigo Carlos Donizete, ele toda possibilidade ele chama a gente para se apresentar na escola. A escola tem um debate, ele chama o hip hop. Você vai chamar os caras do hip hop, vocês vão ver só. E a gente fez um debate sobre o funk e o hip hop, sobre a letra de funk, foi legal pra caramba. E eu espero agora que ano que vem a gente vá para a escola de novo. Tem cidades que estão colocando já o hip hop dentro da sala de aula como matéria. Então, aqui teve um projeto aqui na cidade, a escola do hip hop, que é a União Periférica, fez 10 meses e a diretora amou, ela falou que quer de novo, porque a escola se transformou, então a gente transforma a escola e transforma o bairro. E no final da apresentação, ela teve a Semana de Arte e Cultura Negra e a Lívia foi uma das palestrantes. Então, você imagina uma criança de 9 anos falando de literatura para alunos do ensino médio. E foi o xodó, né? Porque a diretora já veio, já deu uns livros para ela, e a gente acredita ainda, né? Acredita ainda na transformação. E eu já vou emendar a pergunta já. Você se formou em magistério em 93 e atua como professor há mais de 30 anos, enfrentando o cotidiano da rede municipal de Salvador. O que te mantém firme e inspirada na defesa de uma educação pública de qualidade e transformadora? Olha, Caio, o que me mantém firme é são as crianças, né? Eu costumo dizer que quem me acorda de manhã são os olhinhos das crianças, porque, como você disse, né, o mundo está muito difícil. Alô, É, geração hip hop! Se você o viveu o hip sistema, o sistema educacional, ele Alô, tem, geração hip hop! ele tem alguns problemas muito sérios, né? A gente vive uma educação ainda que precisa ser focada na escola, focada nos interesses das comunidades, de maneira que a política está se apropriando muito, a política partidária e todos os interesses partidários e políticos, eles se apropriam do espaço escolar. E não era para isso, né? E uma política também empresarial se apropria do espaço escolar. Uhum. O espaço escolar teria que ter uma ideia de comunidade, né? Uma política comunitária e não partidária, né? Isso nos enfraquece muito. Essa semana mesmo eu estava falando sobre isso com os colegas. Isso nos enfraquece muito,
porque ao mesmo tempo em que existe uma desvalorização de si a partir de comunidades que estão tão maltratadas e começam a não acreditar no próprio valor que elas têm, que ela tem, né? As comunidades estão passando por isso de uma forma geral, as comunidades periféricas, elas passam a não acreditar no valor de si, elas passam a não acreditar no valor das pessoas que estão ao seu redor e nas coisas que elas têm ao seu redor, como, por exemplo, a escola pública. A partir daí você tem os interesses do neoliberalismo, os interesses do capitalismo, que se alimentam disso, que se alimentam dessa desvalorização, os interesses políticos partidários que se alimentam dessa desvalorização, os interesses empresariais que se alimentam dessa desvalorização, e um crescente, né, da ideia de que a educação, de que o conhecimento não é tão importante, de que o conhecimento ele é secundário, ou até terciário, ou até não tem nenhum espaço, nenhum valor. Isso é muito desmotivador, né? Porque é com muito sofrimento que eu vejo isso aos 32 anos de educação. É com muito sofrimento e, ao mesmo tempo, um tanto penalizada pelas pessoas que estão começando a trabalhar agora em educação, porque a realidade que eu vi em 1994, quando eu adentrei uma sala de aula, não é a mesma realidade que eu vejo em 2026. Porque em 1994, eu via uma coesão, mesmo com pessoas sofridas, pais responsáveis muito sofridos, então ainda se via uma coesão entre esses pais e a escola. Mas com o esfacelamento mesmo da imagem dos professores, dos profissionais de educação, e essa difusão desse esfacelamento nas redes, na mídia, a gente vê que o nosso lugar como educador está sendo colocado em xeque. Por outro lado, nós também estamos nos desvalorizando, nós também estamos perdendo muito dessa relação com o conhecimento e como o nosso papel de professor é importantíssimo, de professora é importantíssimo. A partir daí, o que você vê é um crescendo de questões, de problemas que prejudicam sobremaneira a sobrevivência das comunidades, em termos de saúde física, em termos de saúde física, em termos de saúde mental, em termos de ganhos financeiros, em termos de associações benéficas entre uns e outros para que essa comunidade vá crescendo. Então, eu entendo que hoje o processo educacional ele nos desgasta, todo esse sistema educacional e todas essas coisas que eu aponto aqui, que estão em volta dele, são questões que nos enfraquecem, se alimentar de coisas que nos fortaleçam. A coisa que me fortalece hoje é a crença na infância. Eu não perdi a crença na infância, apesar de tudo. Apesar de tudo, a crença na infância, a crença na importância da como possibilidade de fazê-las crescer, de fazê-las dar um espaço para si nessa sociedade. Né? Eu não perdi. Eu tenho me alimentado desses olhares. Agora mesmo que eu estou com 58 anos, está sendo muito gostoso, porque eu volto a brincar, mesmo com todas as limitações da minha idade, que eu já estou com 50, né? Mas eu volto a brincar, eu volto a olhar de uma outra maneira, eu volto a rir mais, porque crianças de 8 anos têm essa propriedade, né? Elas são de brincar, elas são não é? de acolher, de querer serem acolhidas. Então, às vezes, você está brigando ali com elas, porque elas não estão estudando, não estão fazendo direito, daqui a pouco ela te abraça. Você diz assim, estou brigando com o quê mesmo aqui? Se eu não tenho Quebra, menor... né? Tudo aquele. Você vai armada, daqui a pouco. Dá um abraço aqui, tia. Aí você fala assim, não dá. É igual aqui em casa. É igual aqui em casa. Você vai armado e ela faz aquela carinha assim, você fala assim, não, deixa pra lá, depois a gente conversa.
É por aí mesmo. E assim, isso é que nos alimenta, porque, Uhum, como você bem disse, né, o mundo está uma loucura, o mundo está muito uhum, feio. Esses pequenos espaços são espaços de respiração. São as brechas que se abrem, né, nos telhados sim. para que possa respirar. E acreditar, e continuar acreditando, e continuar levantando, porque uma vez que a gente só veja esse entorno enorme de impossibilidades, ou de possibilidades da gente não caminhar, né? A gente não chega muito a lugar nenhum. Então, é preciso voltar-se para dentro, né? Primeiro, é uma coisa que eu tenho aprendido muito com o autoconhecimento, com a terapia, com os estudos de psicanálise, e voltar-se também para, esses olhares que estão próximos, esses olharzinhos, essas coisinhas tão pequenininhas e que, parecidas comigo, guardam essa esperança de que eu tenho um mundo melhor. Eu lembro que eu sonhava demais. Eu era uma criança muito sonhadora. Tudo para mim era muito colorido, era muito bonito. Então, quando eu olho para as crianças, eu quero transmitir para elas esse colorido. Eu acho que crianças têm que ter mundos coloridos, nada assim de cinza, Sim. né? Nada de nebuloso, né? Cinza só dia de chuva, para a gente ficar com a mamãe, com o papai ali Aham. agarrado. Que da hora, né? É uma griô mesmo, né? Hoje o Afroleitura está com uma griô e, nossa, até emociona. Eu falei para ela antes de começar, pega o lencinho lá, porque vai ser emocionante, viu? Eu falei para ela antes de começar. E aí, veio passando pela escola, pela sala de aula, chegamos na biblioteca. Biblioteca Social Afro-Indígena. Meninas do subúrbio e autocuidado. Como saiu essa ideia? Se é uma ideia que você já tinha pensado? Como que foi para você toda essa parte aí? Caio, foi o seguinte, né? É o seguinte, né? A gente, eu, Jovina e Rejane, duas amigas poetas, né? A Jovina estando comigo há muito mais tempo, minha professora, com quem eu entro em contato, eu já tinha contato com ela, porque nós fizemos faculdade, somos contemporâneas da Faculdade de Letras da UFBA, mas ao nos afastarmos da faculdade, eu a reencontro, né, em 2003, por ocasião da Lei 10.639, está sendo colocada nas escolas, e foi um ano em que eu me tornei gestora de escola. Então, eu me ligo a Jovina de maneira muito íntima, como amigas inseparáveis hoje, parceiras de trabalho, e depois vem Rejane, e a gente começa a pensar num espaço para mulheres. Primeiro era um espaço para mulheres, visualizando que essas mulheres precisavam de um cuidado, precisavam de cultura, que eu digo, de um espaço para exercer a Uhum, sua cultura, ou para visualizar as outras culturas também, né? Não que elas precisem de cultura, que as pessoas têm as suas culturas, mas assim, então um lugar que elas tomassem um café, um lugar que elas fizessem. Bom, a gente foi pensando nisso em 2013, a gente começou essas reuniões para pensar nesse espaço para mulheres. E a gente teve muitas discussões, fizemos muitas reuniões, mas em virtude do nosso momento naquele instante, não saiu. As coisas não saíram do papel exatamente. Jovina fez o Sarau do Aguiar saiu, e ela está aí fazendo esse sarau até hoje, juntando poetas negras e poetas negros para difundir a poesia negra. Aconteceram outras coisas, mas o projeto das mulheres não saiu não saía do papel. Até que nós tivemos a oportunidade de montar a Biblioteca Social Afro-Indígena Meninas do Subúrbio. Inicialmente com uma parceria que não deu muito certo, eu fui impulsionada por alguém que estava, naquele momento, achando que ia ser uma coisa e não foi, a pessoa ficou muito decepcionada e quis sair, e Rejane e Jovina continuaram comigo, até que hoje Jovina tem esse bojo da biblioteca, que a ideia era tornar a vida das mulheres um pouco menos dolorosa. uhum.
ter um momento de respiro. Quando aí eu tive a oportunidade de botar esse projeto em prática, eu pensei, olha, tornar a vida das mulheres menos dolorosa é acolher os filhos delas. Uma coisa que eu sei é acolher crianças, né? São muitos anos de acolhimento de crianças. A outra coisa que eu sei é ler e fazer com que as pessoas se apaixonem pela leitura, né? Eu disse, olha, tem que ter uma biblioteca. Sim. E aí eu pensei na biblioteca, pensei esse título, Biblioteca Social Afro-Indígena Meninas do Subúrbio. Inicialmente, a pessoa que estava comigo dizia também estar no mesmo, na mesma vibe e tal. Depois eu percebi que não era isso, que era outra história, que a pessoa tinha outras concepções. E tudo bem, vim caminhando sozinha, sozinha não, né? Porque outras tantas mulheres foram se juntando a mim. Diretoras de escola, psicólogas, professoras universitárias, essas mulheres foram fazendo, engrossando o caldo. Aquelas que não contribuem com a biblioteca financeiramente, contribuem com a biblioteca me chamando para ir à universidade para falar a respeito da biblioteca, ou me trazendo algumas. Outro dia eu recebi uns tapetes de uma professora da UFBA, de uma colega do IFBA, ela trabalha no IFBA, ou trabalhou, uma coisa assim, e ela mandou vários tapetes de yoga para mim. Uhum. Então, tudo isso porque as pessoas querem ajudar de alguma forma, e do jeito que elas podem, Sim. né? Isso é muito rico. Hoje, a gente conta com um espaço que são mulheres que estão aí à frente, fazendo o espaço acontecer. Então, a ideia do autocuidado com as mulheres veio, e a biblioteca veio assim, cuidar de mulheres, porque as mulheres são que cuidam das crianças, mas para cuidar das mulheres, a gente precisa cuidar das crianças. Então, por isso que a biblioteca é uma ação de cuidado das mulheres e cuidado com as crianças. Aí veio a questão da massoterapia. Uhum. Eu fui fazer um curso de massoterapia, eu queria dar essa ajuda para as mulheres com relação à massoterapia. Depois se juntou a nós uma psicóloga que começou a fazer uns atendimentos, uns acolhimentos, não eram atendimentos, mas acolhimentos para algumas mulheres. E isso foi muito legal, deu muito certo, e ainda dá muito certo. E agora eu estou fazendo um curso de psicanálise, porque eu também quero contribuir de alguma maneira com essas mulheres. Tudo foi acontecendo assim porque a vida vai levando a gente para isso, né? Hoje eu já eu sinto que eu preciso de mais mãos. É uma das Uhum. coisas que eu acredito. Eu preciso de mais mãos, eu preciso de mais mãos e cabeças, né, para conduzir esse trabalho. E é o que eu estou tentando fazer, é o que eu estou é, tentando seduzir as pessoas para se chegar, né? Não é fácil porque as pessoas estão muito ocupadas, não é fácil porque as pessoas têm muitos afazeres, como você disse, olha, essas mulheres estão muito ocupadas aí. Então, Aham. logo, você já começou dizendo isso, né? Então, realmente, mas o que eu vejo hoje é que eu preciso de mais mãos. Eu quero mais essas mãos. Eu preciso encontrar meios de seduzir, de chamar mais pessoas comprometidas com o trabalho social, para Aham. engrossar essa fileira aqui da Biblioteca Social Afro-Indígena, essa fileira de mulheres interessadas em transformação, né? Da hora. E aí essa percepção, que além da biblioteca, na periferia, né? Porque a gente muitas vezes a gente não tem a biblioteca nas periferias também. Como que você viu esse acolhimento, né, dentro da biblioteca para saúde mental e autocuidado de quem chegava lá? Isso é muito fácil, Caio Negro, porque a gente que trabalha com educação nas escolas periféricas, a gente vê o quanto as mulheres estão sobrecarregadas, a gente vê o quanto as mulheres estão infelizes, muitas mulheres muito infelizes, com muitos problemas sociais, com muitos problemas familiares, com muitos problemas mentais, né? E que levam a problemas mentais e problemas de saúde físico também, né? Então, quando isso, a gente conclui que que não é difícil você detectar essa necessidade. A questão é como se aproximar dessas mulheres.
porque elas têm que acreditar no seu trabalho. Uhum. O nosso projeto ainda é muito bebê, ainda precisa de muita coisa. Por isso eu estou num processo muito, atualmente, de muita reflexão, de repensar mesmo esse espaço da biblioteca, esse espaço de atuação da biblioteca e de como chegar a essas mulheres que estão tão doloridas, porque são muitas dores. Interessante que eu atendo na massoterapia, a maioria das mulheres que eu atendi até hoje na massoterapia são mulheres enlutadas, mulheres que estão com luto ou de perda de filho, ou de perda de mãe. Então, é muito interessante isso. O luto nas nossas periferias, ele parece algo muito presente. Uhum. Luto de uma mudança, não é um luto não, mas esse luto mesmo de perder pessoas, de perder seus entes queridos, de perder seus filhos, isso é uma coisa muito presente e forte dentro das periferias. Eu acredito que você saiba disso. E assim, pegar a confiança de uma mulher assim, para você tocar no corpo dela e fazer uma massagem, ou até mesmo levá-la a alguns acolhimentos psicológicos, é bem, é bem difícil. Uhum. Não é fácil. Para a Não é mulher negra é mais difícil ainda, né? Porque ela carrega, exato. querendo ou não, carrega uma carga nas costas de pai, de mãe, de avó, Isso, de tudo. Às vezes tudo é nas costas dela. E aí, como você fala, quando vem o luto, parece que o mundo acaba. Aí ela não confia em ninguém, ela se fecha. É difícil mesmo, né? A gente tem até essa pesquisa, né? Que a maioria das mulheres hoje, mães, são negras, né? Separadas ou nesse contexto. Imagine para vocês que estão ali na biblioteca, ali, como que para chegar mesmo, né? Para a mulher falar assim, ó, ó, tô te dando a mão, vem aqui para me te dar um abraço, para você chegar, conversar. E a biblioteca é definida como uma ação intencionalmente antirracista e antimachista. Quais são as principais transformações que já conseguem enxergar no desenvolvimento cultural e na autoimagem das meninas do subúrbio que frequentam o espaço? eu acho que eu, sendo muito honesta com você, Caio, eu acredito que a gente ainda precise de mais tempo para enxergar uma transformação, né? Ou enxergar uma grande mudança. O que eu vejo é que a biblioteca ela tem sido procurada, principalmente por gestores e gestoras de escola, para trazer suas crianças. A biblioteca tem sido procurada porque as pessoas entendem a importância dela, entendem a importância desse espaço. E o que hoje eu penso que daria muito mais visibilidade à biblioteca é que ela funcionasse todos os dias. Infelizmente, não é possível para mim, porque eu trabalho 40 horas em escola, então eu tenho um dia de quarta-feira que eu abro a biblioteca, tenho os dias de sábado que eu abro o dia todo, tenho os dias de quinta que eu abro das 17h30 às 19 horas e de sexta das 17h30 às 19 horas. Bom, esses são os dias que eu abro a biblioteca naturalmente. Eu gostaria que ela abrisse todos os dias, em um horário que as crianças pudessem visitar, que as pessoas pudessem visitar. Ainda não é possível, porque esse processo de voluntariado é muito difícil, principalmente voluntariado quando você trata de voluntários que recebam crianças, porque você receber crianças numa biblioteca, os filhos das pessoas, você tem que ter um mínimo de segurança, de ser uma pessoa confiável. Então, o voluntariado com pessoas nessa pegada de saber lidar com criança é de muita responsabilidade. Não é qualquer voluntariado, não é? Não é assim, o que eu quero dizer não é qualquer voluntariado, é que a gente precisa de um preparo específico para lidar com criança, né? A gente não pode lidar com criança como a gente lida com qualquer outra, com adulto, por exemplo. E, então, para a própria segurança das crianças, é claro, né? Então, hoje você tem duas filhas, é isso? Sim. Você sabe disso. Você não gostaria de mandar a sua criança, por exemplo, levei para a biblioteca e tal. Você quer que essas crianças elas sejam atendidas por alguém de Uhum. confiança, por alguém que vá orientá-las pedagogicamente, orientá-las de maneira que você se sinta seguro, né? Então, dentro da comunidade,
a gente percebe que as pessoas merecem, querem isso, e a gente precisa oferecer isso. Legal. Como professora, sabendo de toda essa responsabilidade, eu me preocupo com isso. Mas o voluntariado não é tão fácil. Por quê? Porque as pessoas estão sem grana, as pessoas precisam de trabalho, e a biblioteca não oferece uma ajuda de custo, não oferece um lanche, não oferece um transporte. Então, isso é bem complicado. Hoje, eu acho que a biblioteca estaria muito mais visível, estaria dando muito mais, como é que eu posso dizer, atendendo muito melhor a nossa comunidade se tivéssemos mais pessoas fazendo esse processo, estando por trás desse processo de voluntariado, né? Assim. Mas, E por então, editais não consegue verba? é isso, Caio. Os editais, eles não são tão simples para uma É. professora que Aham. trabalha 40 horas. Eu teria que ter uma equipe maior para fazer essa coisa da leitura dos editais Uhum. e essa coisa toda. Eu já tentei alguns editais, inclusive a gente já conseguiu um edital no ano passado com um projeto meu e de Jovina, que é um projeto associado a mim, a Biblioteca Social Afro-Indígena, e ao Sarau do Aguidar, que é a FLESF, a Festa Literária Escolar Escolar do Subúrbio Ferroviário. Nós conseguimos o edital da PENAB no ano passado, nós já fazíamos a FLESF há 2 anos, e aí o terceiro ano, que foi o ano passado, nós conseguimos fazer com o dinheiro da PENAB. Foi muito bom que a gente multiplicou, a gente fez a multiplicação dos cachês com esse dinheiro, porque todo mundo trabalhava de graça, trabalha, né? Na Flesp ninguém é pago, assim Aham. como no Saúde que dá. E aí os artistas tiveram a oportunidade de receber uma graninha para poder fazer essa festa literária que acontece sempre em novembro, geralmente 3 ou 4 dias de novembro, culmina aqui na Biblioteca Social Afro-Indígena Minas do Subúrbio. Então, é isso. Mas os editais, para quem trabalha com editais, para quem já participou de editais, sabe que não é fácil, né? Esse ano a gente Uhum. concorreu mesmo, e a gente ficou como suplente, eram 6 vagas, para a FLESF, para a Festa Literária, e a gente só conseguiu ficar em sétimo lugar. Ficamos como suplentes. Não conseguimos a grana esse ano, mas já estamos nos mobilizando para realizar a FLESF, sem a grana, como a gente fazia nos anos anteriores, né? É muito Legal. mais trabalhoso, mas a gente muito mais trabalhoso, muito mais oneroso também, né? E muito mais dispendioso até para os próprios artistas. Mas a gente não está desacreditando de que vai acontecer, a gente vai fazer acontecer, mesmo que seja menorzinha do que no ano passado, mas vai continuar acontecendo. Que seria o nosso 4 ano de FLESC, né? Que legal, né? E aí a gente tá nesse roteiro que a gente criou aqui, a gente falou um pouquinho da sua história, vamos da biblioteca, e a gente tem uma pergunta de ouro que eu vou aproveitar que já você já entrou no assunto da FLESP e a ocupação cultural. Nós temos uma pergunta de ouro muito legal. A FLESP, Festa Literária Escolar do Subúrbio Ferroviário, já está indo para a terceira, agora para a quarta, né? Construída Isso, com apoio de ativistas como Jovina Souza, Valdec Almeida e o coletivo Água da Fonte, sendo inclusive contemplado pelo edital da PENAB 2025. A pergunta de ouro: levar a literatura, arte e artesanato para dentro das escolas públicas do subúrbio de Salvador é um verdadeiro ato de guerrilha cultural, com uma construção de redes de apoio com poetas, psicólogos, artistas, voluntários conseguem romper a barreira do esquecimento público para mostrar para a periferia que o livro e as feiras literárias também são o lugar da gente. é muito legal isso, essa pergunta é bem interessante, porque, na verdade, nós dentro da periferia, você deve saber disso, né? Você sabe disso, com certeza. Nós estamos sempre em movimento. A Sim, periferia não dorme, né? A periferia está em movimento, a periferia está procurando fazer suas coisas. É claro que a gente passa por um processo de, como é que eu posso dizer, de incentivo à ignorância muito grande, que é um propósito mesmo dessa politicalha que está aí, que quer que o povo não conheça, que quer que o povo não saiba, que quer que o povo não se desenvolva, mas tem sempre alguém furando essas bolhas, tem sempre, né, sempre alguém não, tem sempre muitos. A questão é que muitas vezes esses muitos não se juntam, eles ficam em espaços separados, cada um no seu cantinho,
E quando a gente faz um movimento como a FLESP, por exemplo, a gente pega esse povo que está lá em plataforma, por exemplo, são bairros do subúrbio ferroviário de Salvador. Aham. Pega alguém que está em plataforma, alguém que está em Lobato, alguém que está na Ilha Amarela, alguém que está em Paripe, alguém que está em Alto de Coutos, e junta essas pessoas num movimento só. É uma oportunidade. É uma oportunidade muito interessante de fazer com que essas pessoas que antes trabalhavam sozinhas, que estavam sozinhas em seus nichos, em suas localidades, elas se tornem uma rede, né? Nesse aspecto, Jovina Souza é muito astuta, ela vem fazendo esse trabalho de educação é, contra a morte dos jovens negros nas periferias tem muito tempo, porque Jovina Souza sempre foi a todos os lugares. Isso foi uma ideia brilhante. Ela teve essa ideia, inicialmente ela jogou para mim, porque a ideia de Jo é sempre essa: olha, você faz acontecer. Então, se eu lançar isso aqui para você, você vai fazer acontecer. Realmente eu faço. Aí a gente foi chamando pessoas, a gente chamou o Cláudio Aguiar, chamou o Valdec Almeida. Valdec Almeida é um darilho dos saraus, ele está em todos os lugares, ele sabe dos saraus todos de Salvador, que é uma coisa assim encantadora, é uma coisa maravilhosa. A partir disso, o que que acontece? Nós tornamos possível encontros incríveis. Esses encontros que Valdec nos ajuda a trazer pessoas, Cláudio Aguiar nos ajuda a trazer pessoas, Jovina, com 9 anos já de Sarau do Aguiar, tem um conhecimento muito grande desses artistas, desses poetas. Resultado, junta-se a nós os educadores, as educadoras, que tem muito também para contribuir, e faz com que a gente termine engrossando esse caldo e fazendo a FLESF acontecer, né? Cada ano é um tema. No ano passado a gente teve esse tema com os artesãos e as artesãs. Esse ano a gente já está pensando em outros temas, né? Em outro tema ligado à afetividade e educação. A gente ainda está fazendo essa costura aí para ver como é que esse tema vai acontecer. E nos outros, a gente trouxe as marisqueiras, a gente já trouxe o trem do subúrbio. No primeiro foi o trem do subúrbio, no segundo foram as marisqueiras do subúrbio, nesse terceiro foi a questão dos artesãos, e esse ano a gente está querendo ver como é que vai ser essa questão da ligação entre afetividade e educação, tanto dentro da escola como de uma forma geral. Esse tema foi sugerido por Jô e a gente está pensando nele para fazer essa coisa acontecer. É isso. Então, como você disse, né? Como é que essas pessoas se juntam para realizar? Como é que elas conseguem fazer? A gente está tentando. A gente está tentando porque, na verdade, a gente está fazendo. Está todo mundo fazendo alguma coisa. Aqui a gente tem vários lugares, a gente tem vários espaços. A gente tem o Acervo da Laje, tem o Sarau da Onça, tem várias coisas acontecendo nas periferias. A questão é, essas pessoas se conhecem? Essas pessoas se conectam? E aí uma pessoa como o Valdec Almeida ajuda muito a gente a se conectar, porque ele conhece todos os saraus. A gente tem o sarau do Parque São Bartolomeu, então é isso. Tem sempre aquela pessoa que é uma ponte, né? E como ele Uhum. trabalha com jornalismo, com essa coisa de divulgação mesmo, ele tem esse feeling, é, é, tem sido proveitoso para a gente. Parte isso a ligação com o pessoal do hip hop, que são outros, é uma galera também muito ligada. Sim. Eles E estão agora tem o Slam, né? E hoje tem o Slam, que você, como exato. professora, fala assim, porque você chega e fala assim, alguém que você gosta de poesia? Também tipo o noturno, né? Que são mais velhos. Ah, a gente nem gosta. Leva 5 do Slam. Pega lá o Slam, lá, 5 poetas do Slam e leva lá. Fala assim, ó, tá vendo? Eles são do hip hop, mas eles fazem poesia. Hoje a gente fica muito feliz da cultura hip hop, o Slam está presente. Aqui em Sorocaba, aqui domingo passado, teve esse final de semana, os 10 anos do Slam 015. E a Lívia foi uma das juradas. Olha, poeta.
essa menina é demais. E ela dava 9,9, ela olhava para mim, tá certo, é você que é jurada, não sou eu. Então a gente vê que o slam hoje também tá muito dentro da periferia, né? E aí até um salve para todo mundo que faz slam aí, de norte a sul do Brasil, que hoje o slam tá forte pra caramba dentro da cena. Exato. E aqui a gente também abre o nosso espaço da biblioteca para que esses slams aconteçam, para que as batalhas aconteçam, para que os saraus aconteçam. A nossa biblioteca é um espaço muito rico nesse sentido, porque eu sempre digo, se vocês não vierem para cá, se vocês não ocuparem, não tem sentido a biblioteca existir. Ela só tem sentido se vocês Uhum. estiverem dentro dela, né? E aí, minha querida poeta, você também virou escritora. Olha a volta que o mundo deu, assim. Como é que, como é que foi sair de ser leitora para ser escritora? Como é que foi? Quem que falou para você, ó, tá na hora de você escrever seus livros? Como é que foi essa transição? Na verdade, Caio, isso é muito interessante, porque eu escrevo desde novinha, né? Entre os 18, 19, 20 anos, eu comecei a escrever. Eu comecei a escrever, mas eu não publicava. Eu tenho Uhum. muitos poemas escritos desse momento da minha juventude, mas eu não publicava poemas. Eu escrevia. Jovina foi uma das pessoas que mais me incentivou nesse processo. Ela ia para minha casa, eu lembro aos 17 anos, por aí, ela ia para minha casa para tentar digitar meus poemas para eu publicar um livro. E eu muito desinteressada disso, porque os meus interesses maiores sempre foram a sala de aula, sempre foi a sala de aula. Eu sempre estava muito interessada com o processo educacional, então ser professora sempre vinha em primeiro lugar, mas eu sempre escrevi. Eu não sou escritora porque eu lancei um livro em 2023, em 2024, desculpe-me. Eu sou escritora, eu sempre digo isso, eu sou escritora porque eu escrevo. Eu sou escritora porque eu escrevo poesia já faz muito tempo e porque eu não posso deixar de escrever, porque quando a ideia de um poema vem, o sentimento de um poema vem, eu não posso deixar ele fora do papel. Então, eu começo a ser escritora no momento em que eu primeiro me dispo da ideia de que alguém tem que me dizer escritora. Foi a primeira coisa que me fez me tornar escritora. Eu me desvinculei da ideia de que alguém era que iria me classificar como escritora. Tanto que eu sempre digo que eu não mostrei na faculdade os meus poemas. E não mostrei justamente porque eu tinha esse receio de que alguém me interditasse na faculdade, né? Eu era uma menina negra, a faculdade no passado era muito mais branca do que é agora, né? Então, a maioria das professoras, principalmente de literatura, eram professoras brancas, o que se estudava eram os clássicos, a gente tinha a Maria Firmina, por exemplo, uma grande escritora, e a gente não conhecia ela, e ela estava no nível de Olavo Bilac, e a gente não sabia que ela existia. A gente tinha Conceição Evaristo, a gente não sabia que existia, a gente tinha Carolina Maria de Jesus, a gente não sabia que existia, porque eles não, esses professores e essas professoras brancas não apresentavam esses escritores para nós. Assim sendo, como eu, uma aluna negra, né, mesmo não sendo uma negra retinta, iria apresentar a minha literatura para essas professoras. Será que elas iam aceitar? Bem que eu tive receio. Eu sempre agradeço a Deus por não ter tido receio de mostrar, porque não tendo receio de mostrar, eu não fui interditada. Ninguém disse você não pode escrever. Uhum. Entende? Você não pode escrever, isso daqui não é um poema. Sim. Aí, esse livro mesmo, o Onírica, ele tem vários poemas de tempos muito, né, de outras décadas, né? Por exemplo, tem o poema que abre esse livro, que dá título a esse livro, que é o Onírica, ele foi escrito quando eu tinha 24 aninhos. Então, tem muito tempo, né? Nesse período eu nem sonhava em publicar um livro, mas Uhum. aí eu abro o livro, você abre esse livro, você vai conhecer um poema que foi escrito quando eu tinha 24 anos, ou 24 ou 23, eu não me lembro muito bem agora, mas eu acho que 23 anos. Acho que eu tinha 23 anos apenas. Então, é o livro que dá título, é o poema que dá título e abre esse livro, Onírica. Estou por um fio no frio da tarde,
no fio da alma a vida cambaleia, não sabe e não sobe no fio tristeza exata, mas de esperança é feita a sapatilha da bailarina. Lúcida e negra passeia, ora infeliz, ora alegre, ora sabe, ora esquece. De onde se encontra, observa de perto as estrelas, que ora fingem cair, ora permanecem. Imitas, portanto. Então, esse é o Pum, 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 livro. pum, pum. Eu fiz esse poema aos 23 ou 24 anos, não me lembro agora. Mas é isso. Então, eu já escrevo há muito tempo. E, eu, e isso é uma coisa que me movimenta muito, movimenta a minha cabeça, movimenta a minha, constrói uma teia de pensamentos positivos para mim. Quando parece tudo perdido, tem lá a poesia para salvar o dia, né? Salvar os, o dia dos momentos difíceis. E publicar veio muito depois de escrever. Eu só publiquei, o primeiro livro que eu publiquei foi esse aqui, que é o Tempo da Escola, pela Ciranda na Escola, né? E foi, deixa eu ver, o ano foi março de 2024. Deixa eu ver. Não, 2023, olha só. Eu tô com a memória. Não, é março de 2024. Ele é de março de 2024. Pensa aí. Esse foi o primeiro. Ou Uhum. seja, se ele é de março de 2024, há quantos anos antes dele eu já tinha começado a escrever, né? E aí depois veio esse segundo livro, que foi o Onírica, que eu publiquei depois, e esse daqui foi no mesmo ano, o Este Cabelo é Meu, que saiu pela editora Adonis, né? Em seguida, só foi esse daqui, pela Kraus, Espia Livros, que eu agora vou para a escola. E então essa coletânea maravilhosa, bonita, que eu fiz com meus colegas de trabalho, o Lugar da Gente. Eu faço com Geise Gleide Santos, com Cláudia Aguiar, com Josi Mota, com Ana Cristina Guimarães. Então, esse livro, porque a gente queria um livro que fosse a cara das nossas crianças de Alto de Coutos. Então, a gente se juntou, Uhum. porque nós todos trabalhávamos juntos, né? Hoje só quem trabalha na escola sou eu, Ana Cristina e Geise. Mas antes eram os cinco professores, quatro professoras negras e um professor negro. E o ilustrador também é um negro, um homem negro daqui, de pertinho da gente, que é daqui do subúrbio também, que é o Alisson Costa. Nós nos juntamos, nos unimos e fizemos esse livro muito bonitinho, que é O Lugar da Gente, que está muito bem ilustrado, tem poemas muito bonitinhos. As crianças adoram. A gente já foi apresentar esse livro em várias escolas, a gente já presenteou as escolas com esses livros. Então, a gente está aí fazendo coisas gostosas a partir desse livro, Do Lugar da Gente. É isso. Então, ser escritora para mim foi. É, é, já tem algum tempo. Já tem Que algum legal, tempo. né? Agora, a E, publicação foi muito recente. aham. E para você, você escreve tanto para os adultos como para as crianças, né? Como é transitar entre esses dois universos e qual o impacto de ver crianças pretas se enxergando, empoderando através do livro Este Cabelo é Meu? É muito gostoso, porque, assim, as crianças, elas têm uma boneca desse livro também que eu levo, e é muito legal. Teve uma escola que foi bem interessante, porque tinham dois meninos brigando para ficar com as bonecas, né? Eles é que estavam brincando com as bonecas, não eram as meninas. Eles estavam cuidando das bonecas como se fossem filhas deles. E foi muito interessante, porque para além da questão de gênero, né, para além da questão dos papéis de gênero, Uhum. tinha a questão da valorização daquela boneca. Eles não bateram na boneca, não, eles estavam agarrados com a boneca, né? Eles estavam agarrados, eles estavam gostando de ficar ali grudadinhos com a boneca. Foi muito gostoso isso. Esse foi, eu acho que foi um momento, um dos mais lindos que a gente teve com este cabelo é meu, e tem sido em várias escolas, porque a gente faz oficina de cabelo crespo, né? Oficina de valorização da pessoa negra, fazendo os cabelinhos, né? Da personagem do livro.
E aí surgem muitas coisas, surge aquele momento, você pensa que a criança não está nem interessada em fazer, daqui a pouco ela te traz uma imagem maravilhosa, Uhum. daqueles cabelinhos de crepom e tal. É bem interessante porque você sente que elas se veem mais bonitas nesse momento, né? E isso é muito, muito legal. E não é só com o meu livro. Na verdade, eu faço esse trabalho com muitos livros. Hoje mesmo eu trabalhei com um livro, porque eu estou à frente de uma biblioteca, né? Eu não apresento só meus livros, porque seria muita vaidade minha só apresentar meus livros com tanta gente escrevendo sobre a questão da valorização da pessoa negra. Hoje mesmo eu levei para a escola uns livros de Alves Brito. Eu levei os livros para trabalhar com as crianças. E nós fizemos essa mesma oficina, mas com a personagem de Alain, que é Antônia, a menina que tinha os cabelos que carregavam os segredos do universo, porque ele é um astrofísico e ele escreve falando dessa coisa, né, de como essa nossa relação, né, com o universo e tal. E dessa valorização do Crespo, né, dessa personagem que ele cria. Ele cria a partir da própria imagem dele, né? Uhum. Então, hoje a gente fez um trabalho na escola, eu fiz um trabalho na escola com as minhas crianças, com esse livro de Alain. É o mesmo trabalho que eu faria com o Este Cabelo é Meu. Mas como já são crianças que leem com mais fluência, uma grande maioria delas, eu achei que era mais rico trabalhar naquele momento com esse livro, porque eles já estão num nível diferente de leitura. Então, na verdade, eu penso que trabalhar a valorização da negritude está para além até de uma publicação só. Esta publicação ela é importante, sobremaneira, para mim, porque você ter o seu nome escrito na capa de um livro é maravilhoso. Mas o ideal é que a gente trabalhe a valorização da pessoa negra com outras publicações, com todas as publicações e com todas as imagens que sejam positivas de pessoas negras, né? Uhum. Então, expandir. Eu posso trabalhar com um autor aqui, esse tema, eu posso trabalhar com um autor aqui, esse outro tema, todos esses temas, contanto que a gente consiga fazer com que as crianças se sintam representadas de forma positiva. Então, acho que uma das coisas maravilhosas desse livro é, primeiro, que ele é meu, né? Né? Outra coisa são as ilustrações de André Serino, que André Serino não poupou graça e beleza e colorido nesse livro, que é um livro super colorido, então um livro cheio de beleza. E depois porque esse livro fala direto ao meu coração, né? Porque Uhum. assim, uma das coisas que quando é, jornalista escreveu sobre esse livro, né, fazendo o anúncio dele, que eu achei muito bela, foi falando dessa questão da representação da família, né? E do pai, de como a figura do pai aparece bem aqui. Eu tinha uma relação muito boa com meu pai, que meu pai é a minha parte negra, né? Do meu ser, né? E Uhum. essa relação dela, tem umas imagens que André Serino coloca dela com o pai que eu acho tão fofinha assim, e que me lembra muito essa minha relação com meu pai. Então é isso, eu acho que a ideia de me ver representado, né, e ver outras tantas crianças negras representadas é maravilhoso, e a gente tem que trabalhar isso. A gente tem que trabalhar isso percebendo fotografias de revistas, em todas as outras circunstâncias. Jovina Souza me ajudou muito nisso. Ela dizia para mim, quando ela começou a me dar um curso para eu trabalhar com a Lei 10.639 na escola, dar o curso na escola, ela foi na escola fazer esse curso para a gente. Vocês têm que mudar a imagem da escola. Sim. Criança não entende não vai entender textos complexos, ela vai entender imagem. Então, a criança é muito imagética. Traga imagens, mude a cara da escola. Aham. E isso muda tudo. Isso muda tudo na nossa Sim. concepção da escola. E eu vejo que na nossa escola a gente conseguiu e tem conseguido fazer muito isso, de trazer uma imagem que as crianças se sintam verdadeiramente representadas. Isso é muito rico. E tem que ser feito todos os dias do ano. Sim. Tem que ser feito, procurar várias publicações, vários livros, vários desenhos animados, tudo que a gente puder trazer para que essas crianças se sintam verdadeiramente valorizadas. E eu vou te dar uma dica de uma escritora.
não sei se você conhece, é a Maria Aline, que é a Aline Diva. Eu vou até te mandar o contato dela no Instagram lá para você seguir ela. E ela escreveu, acho que é nove livros, se não estiver me enganado, sobre bonecas da Biomi. E dessa correria que ela fez, que eu conheço ela desde 2012, ela foi premiada em Las Vegas. A Que primeira lindo. brasileira aí ganhar esse prêmio em Las Vegas. Ela vai agora para Las Vegas em novembro receber esse prêmio. E os livros é que, se você falou, tudo tem que ter tudo a identidade, tem que se ver. Não é à toa que um dos livros dela é do filho dela, o Malik. E aí você vê ele tem um probleminha de síndrome, e você vê ele lá no livro, lá, quando eu fiz o pó de afro com ela, ele atrás, olha eu aqui, porque ela faz o livro e tem o bonequinho. Então ele ficava lá atrás, assim, olha eu aqui, tio, olha eu aqui. E muito legal, é a Maria Aline. Até depois eu vou passar o seu contato para ela, vocês conversam com ela, que é muito interessante. E, minha Maravilha. querida Janira, estamos chegando ao final do nosso Pod de Afro. Por mim, ficava até 5 horas da manhã aqui, passava a noite trocando ideia. E, para terminar, eu tenho duas perguntas para você. Janira, para encerrarmos nosso papo com chave de ouro, que mensagem você deixa para as mulheres negras, educadoras e jovens da periferia que estão nos ouvindo e que buscam na palavra e na arte uma força para transformar o mundo? Se cuidem, cuidem das suas cabeças, cuidem do seu ori, que o resto tudo vai acontecendo aos poucos. A gente precisa se cuidar, a gente precisa de tratamento psicológico, a gente precisa estar atento ao adoecimento do mundo que está adoecendo a gente. A primeira coisa que me vem à cabeça é: se cuidem, procurem respirar, procurem meditar, procurem entrar em conexão consigo, com seu valor, porque só assim a gente consegue se manter forte. Se a nossa cabeça estiver bem, a gente consegue fazer outras coisas. E essa pergunta aqui foi a Lívia que escreveu, tá? Quem é Djanira Rainha Santos Melo? Eu estou procurando saber. Todo dia eu descubro um pouquinho. Eu acho que, em primeiro lugar, eu sou uma mulher negra, filha de um homem negro, de uma mulher tida como branca, um homem negro chamado Agnaldo Alves de Melo, uma mulher tida como branca chamada Celeste Rainha Santos Melo. Eu sou sobrinha de mulheres negras professoras, mulheres negras que sustentaram ou ajudaram a sustentar as suas casas, mulheres negras que serviram para mim de exemplo, de profissão, que me dão uma representatividade muito grande de onde eu posso chegar. Mas eu sou também uma mulher com um coração enorme, com a vontade de que o mundo seja melhor para mim e para os outros, e nunca só para mim, porque se for só para mim não serve. Até porque nunca vai ser bom só para mim. As coisas só são boas se for boas para todo mundo. Uhum. E para terminar, vamos lá. Como escritora, vou aproveitar um pouquinho. Indica para nós 5 livros, vai. Eu vou indicar para vocês Quarto de Despejo, de Carolina Maria de Jesus. Eu vou indicar para vocês também Para o Homem da Rua K, de Jovina Souza. Eu vou indicar para vocês Lino, o Menino Bailarino, de Lucas de Matos. Eu vou indicar para vocês também o livro. É muito livro, viu, gente? É A muito gente livro. pega, é assim que é legal, a gente pega a pessoa desprevenida. Eu vou É assim que é indicar para legal. vocês também é, é, O Pode ser o Lugar da seu.
O Lugar da Gente, que é um livro muito gostosinho, cheio de poemas infantis. Eu não falei de nenhum poema infantil até agora. Pode ser seus livros também, não tem problema não. Não, esse Lugar da Gente é nosso, né? Meu, dos meus amigos. Eu vou indicar é porque eu já falei dos meus, mas eu estou indicando outros, né? E assim, o que é que eu posso indicar para vocês também desse universo todo de livros que eu tenho aqui na minha cabeça? É, gente, Pretas Palavras na Encruzilhada da Existência de Cláudia Aguiar. Então, esses são os livros que eu indico. Tem muita coisa, muita gente boa, Não, muita né, coisa. se você lembrar, você me manda depois lá, que eu, na hora de colocar a descrição, eu coloco lá. Você vai lembrando, você vai me mandando lá, eu coloco. Afinal de contas, eu estou à frente de uma biblioteca. É. Daí você vai lembrando, você escreve. E para quem quiser adquirir os livros, entrar em contato com você, agora é o momento de, como diz a Lívia, é o momento de brilhar, e agora o espaço é seu, você finge que eu não estou aqui, brilha aí, daqui a pouco eu Tá? volto. Esse daqui, O Tempo de Escola, vocês encontram na Amazon, no site da editora. Quem estiver perto de mim pode encontrar também na minha mão, certo? Mas, assim, você encontra em vários sites O Tempo de Escola. Esse daqui, o Este Cabelo é Meu, vocês encontram também no site da editora Adonis e na Amazon, se eu não me engano. E quem está perto de mim encontra também comigo, é só falar comigo. Esse daqui, ele, se eu não me engano, vocês encontram também no site da editora Caravana, né? Não sei como é que está hoje, se eles têm livros disponíveis, porque já tem algum tempo. Na minha mão tem pouquíssimo, mas quem está perto de mim, eu acho que eu tenho 5 ou 4 livros desses. Quem está perto de mim encontra também na minha mão. Esse daqui vocês encontram no site da editora Kraus também. Acredito que esteja na Amazon, mas não tenho certeza. E encontram também na minha mão. E este daqui vocês encontram na mão dos escritores e também no site da Arte da Palavra, que é a editora do livro, que é o Lugar da Gente. Então, é isso. São os meus livros, esses livros de que eu me orgulho tanto. Esse ano deve sair um outro livro pela Ciranda na Escola. Estou aí aguardando, né? Tá lindo. Então, agora em outubro é possível que ele já esteja aí saindo, surpreendendo a galera, porque as imagens são belíssimas e vocês vão ter uma surpresa gostosa. Que da hora, ó, com spoiler e tudo, ó. É só no Afroleitura que vocês escutam isso. Então, minha querida amiga de Janeira, queria te agradecer esse momento. Depois ela vai mandar tudo para a gente por escrito. Lá a gente vai adicionar na descrição, lá no YouTube, lá no Facebook, no Instagram, onde mais tiver Afroleitura e de Janeira, a gente vai fazer essa parceria aí. Tá, Depois beleza. adquirir o livro. Ela vai mandar tudinho pra gente, redes sociais, Instagram, Facebook, TikTok, Kawaii, tudo que você tiver lá, você manda para nós lá, que a gente divulga com o maior prazer. E antes de terminar nosso Pod Af, queria agradecer aos patrocinadores, Associação Ação Periférica, Fogaça Regina, Pizzaria e Batataria Cristal, Renata Domingues, Estúdio Beauty, Mundo do Chaveiro, Restaurante Nova Vida, Caven Design, DJ Kurt Mendes. Um forte abraço para todos vocês, obrigado por acreditar no projeto Afro Leitura e no Pod Af. Minha querida escritora, poeta, professora, queria te agradecer do fundo do meu coração mesmo, Eu que em nome agradeço. da Raíssa, da Lívia. Espero um dia a gente se encontrar pessoalmente, aí a bagunça vai ser maior, porque não vai ser comigo, vai ser com a minha pequena jornalista Lívia. Aí você vai assim, nossa, as perguntas que o Caio fez foi tão tranquilinha, olha as perguntas da minha pequena escritora. Já estou com medo. E elas escrevem, é legal que uma escreve e a outra ilustra. Eu tenho uma escritora e uma ilustradora aqui dentro de casa. Que maravilha, que Então, maravilha. Eu quero isso. Esse encontro eu vou esperar ansiosa. vamos para Bahia, já ia para Piripiri, né?
Aqui agora é Alto de Coutos. É, Piripiri do Maci. é perto? Piripiri é pertinho, são adjacentes. Tem que fazer umas visitas ali para a Roberta, para a Helene, e já vou para Dianira ali. Já vou... Pode vir, me fala com antecedência que eu faço um almoço para você e para as meninas. E você não faz isso aí, que você vai tomar prejuízo, viu? Elas querem ir para comer acarajé. Faço uma moqueca para vocês. Ai, Olha, Jesus. Então, queria te agradecer do fundo do meu coração por essa aula. O que você precisar do projeto Afroleitura, conte com a gente. Pode chamar, eu tenho o lançamento do meu livro tal. Divulga com muito orgulho que a ideia do projeto é esse. É nós por nós, sempre. obrigada, Caio. Valeu demais. Adorei. Se precisar da gente, pode contar. Então, família, foi mais um Pod Afro, episódio 21, com minha amiga Djanira, escritora, poeta, professora, pedagoga, tudo mais, é muito conhecimento. Então já sabe, curta, comenta, compartilha, faz tudo, como diz a Liva, se inscreva no nosso canal, ativa o sininho, não se esqueça, curta, comenta, compartilha, faz tudo aí. E tamo junto, até uma próxima. Hip Hop não para, tamo junto, fui! Beijo. Pod Afro, o seu novo podcast. Pod Afro!